E aí, peregrinos? No último vídeo, a gente voou de bonde suspenso em Porto Galete. E hoje, chegamos à nossa 8ª etapa. É dia de dar um adeus oficial ao País Basco e entrar nas terras da Cantábria, rumo à belíssima cidade portuária de Castro Urdiales. Para hoje, o clima está perfeito para caminhar com vista para o mar. Teremos sol entre nuvens, com máxima de 26 graus, então sem chance alguma de chuva. Falando em números, o trajeto tem cerca de 27 km pela belíssima variante costeira, o que dá umas 6 a 7 horas de caminhada e com uma altimetria acumulada de 400 metros. O grande segredo é que, ao chegar ao vilarejo de Onton, a rota oficial do interior adiciona quase 7 km extras de subida. Por isso, quase todo mundo escolhe a variante da costa via Mionho, que é plana e mais curta. O grande destaque natural do dia começa logo após a praia de La Arena, no vilarejo de Pobenha. É ali que nós entramos no passeio Is-Salur. Essa trilha fantástica é uma antiga linha de trem de mineração do século XIX, que foi transformada em um calçadão suspenso exatamente em cima das falésias. É um visual de cinema, com o mar batendo nas rochas de um lado e campos verdes com vacas pastando do outro. E a história dessa etapa brilha de verdade no nosso destino final, Castro Urdiales, que os romanos chamavam de Flávio Briga. Ela tem um dos conjuntos medievais mais impressionantes de todo o norte da Espanha. Ao chegar ao porto, você dá de cara com uma península de pedra engolida pelo mar, onde ficam cravados o imponente Castelo Farol de Santana e a gigantesca igreja de Santa Maria de la Asunción. Essa igreja é o melhor exemplo do gótico clássico da Cantábria, construída no século XIII, e servia tanto de templo religioso quanto de fortaleza de defesa contra piratas. Uma etapa perfeita que mistura trilhas mineradoras, penhascos dramáticos e muita história medieval à beira-mar. Se você curtiu esse roteiro direto ao ponto, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você iria pela rota tradicional do interior ou pegaria o atalho cênico pelo mar? E hoje, para mim, o caminho começa de uma maneira diferente, porque é o meu aniversário. Então, eu optei por sair um pouco mais cedo, sozinho, para pensar um pouco, refletir sobre o que passou e o que tem por vir. Então, um grande abraço e um buen camino. E depois de caminhar por 11 quilômetros desde a saída, por um caminho muito sossegado, um caminho muito tranquilo, sem praticamente nada de ganho de elevação, cerca de 50 metros de elevação, sempre por estrada asfaltada, acompanhando sempre uma estrada asfaltada, se chega à praia de La Arena. Então aqui é só um ponto de passagem, eu só vou parar para tomar um café aqui. E estou seguindo em frente, mas aqui agora já começa a ficar evidente as falésias e vem muita coisa bonita pela frente. Então, saindo da praia de La Arena, se segue por essa passarela até chegar a Pobenha, acompanhando o mar à direita. E Pobenha está ali à frente, falta cerca de 800 metros. Então uma passarela aqui onde o pessoal se desloca entre a cidade e outro ponto da praia ali, é bem bonito aqui.
Fala galera, beleza? Hoje o dia é de transição e um pouquinho de nostalgia. Eu estou cruzando a 8ª etapa do Caminho do Norte de Santiago de Compostela e com isso me despedindo oficialmente do incrível País Basco. Passar por aqui foi caminhar entre paisagens brutais de mar e montanha, mas para além do visual de tirar o fôlego, a bagagem cultural histórica que eu absorvi desse povo nesses primeiros 8 dias é simplesmente fascinante. Por isso, para fechar esse ciclo com chave de ouro, preparei uma viagem rápida no tempo. Vamos conhecer em 3 minutos a história de um dos povos mais misteriosos e resilientes do planeta. Bora lá! O idioma que ninguém sabe de onde veio. Nestes primeiros dias de caminhada pelas vilas bascas, certamente se repara nas placas em uma língua muito doida, o euskera. Esse é o maior bug na cabeça dos historiadores modernos. Sabe o português, o espanhol, o francês e o italiano? Todos nasceram do latim. Mas o euskera é uma língua totalmente isolada. Ela não tem nenhum parentesco com nenhum outro idioma vivo na Terra. Os bascos já estavam aqui antes dos romanos, resistindo a invasões de impérios inteiros e mantiveram sua identidade intacta na base da pura teimosia e orgulho. Mestres do mar e caçadores de baleias. Na Idade Média, esse povo cansou de ficar só isolado nas montanhas e resolveu dominar os oceanos. Os bascos se tornaram os melhores engenheiros navais e os navegadores mais destemidos da Europa. Eles simplesmente dominaram a caça à baleia no Mar Cantábrico e cruzaram o Atlântico até as costas geladas do Canadá, muito antes de a maioria dos exploradores sonharem em sair do lugar. Quer mais? Juan Sebastián Elcano, o cara que assumiu o timão e completou a primeiríssima viagem de volta ao mundo na história. Nasceu bem aqui na Rota do Caminho, na cidade costeira de Guetaria, por onde passamos logo no início. O Horror de Guernica e a obra de Picasso. Algumas etapas atrás, o caminho nos levou para caminhar a pé por uma cidade que viveu um dos capítulos mais marcantes da história mundial, Guernica. Em 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, essa pequena cidade basca foi brutalmente arrasada por um bombardeio aéreo nazista e fascista. Foi um ataque terrível contra civis que chocou o mundo. Sabe aquela pintura gigante e dramática de Pablo Picasso chamada Guernica? Ela foi pintada justamente para gritar contra essa tragédia que virou o maior símbolo anti-guerra do mundo. Guernica renasceu das cinzas e hoje sua histórica árvore continua de pé, como símbolo máximo da liberdade basca. Da indústria pesada ao prato de alta gastronomia. E como esse povo não se deixa abater por nada, nas últimas décadas, eles transformaram a região de um jeito impressionante. Cidades como Bilbao saíram de um passado cinzento e de indústria pesada para viverem referências mundiais de arquitetura moderna com o icônico museu Guggenheim. Sem falar em San Sebastián, que hoje é um dos maiores paraísos gastronômicos e de alta culinária do planeta, recheada de estrelas Michelin. Moral da história: cruzar o País Basco nesses primeiros 8 etapas do caminho não foi apenas um baita desafio físico para as minhas pernas e para o meu corpo. Foi uma verdadeira viagem no tempo. Eu sigo em frente rumo à Cantábria, mas levo essa cultura incrível no coração. E aí você sai de Pobenha, tem uma subida de uns 120 degraus e segue por essa trilha aqui, por essa estrada aqui, acompanhando o mar. E aí você vem chegando e tem essa visão. Realmente o lugar é fantástico, é cinematográfico. E como dito no início, de um lado as falésias e de outro lado as vacas pastando. Realmente a visão faz você parar, refletir um pouco as belezas
vezes da natureza. Essas imagens que têm que ficar guardadas sempre como recordação, porque é algo surreal, muito bonito mesmo. Então aqui novamente a gente se afasta da costa cantábrica e volta a subir montanha. Agora são mais 7 km até Ontanes e faltam 16 km a Castro de Ales. É começar a subir agora. Agora tem volta para as etapas de subida, sai um pouco daquela beleza oceânica ali, aquela beleza daquela contemplação do mar, mas também a etapa de montanha sempre é bem interessante. Então vamos lá que metade do percurso já foi. Depois de ter subido cerca de 250 metros de altimetria por uns 5 quilômetros, agora é só descida. Só que é uma descida bem suave e vai até Castro de Ales. Até Ontanas faltam 2 quilômetros e mais 9 depois até a Castro de Ales, aí já saindo de novo da montanha e voltando em direção à praia. Então essa é uma variante que na verdade é o trecho principal, é o caminho oficial. Muitas pessoas optam pelo caminho da costa, que ele é totalmente plano e só acompanha o mar e diminui 7 km. Eu optei por fazer o caminho oficial, a rota toda oficial, então eu estou evitando as variantes, só em casos extremos. E aqui a subida é toda assim, é toda por esse tipo de estrada, no meio da vegetação, o clima está bem agradável. E agora a descida acredito que seja assim também, e é nesse nível, ela não tem nada de muita elevação. Agora falta pouco, mais de 20 km já foram, 23 km na verdade, então faltam só 11 até o final. São 1h da tarde, então vai dar para chegar em torno de 3 horas, 13h15 até 13h30 da tarde, chegando ao destino final. Para encerrar o dia da etapa de hoje, não poderia deixar de fazer aqui no Castillo de Santana é a igreja de Santa Maria de Assunção. Um lugar bonito, fantástico. O mar ao fundo. Está muito ventoso aqui, mas esse aqui é o antigo farol, que era um castelo, que é um castelo também que serviu de defesa. E aqui a igreja de Santa Maria de Assunção. Bom, quais são as minhas percepções da etapa de hoje? Eu optei pela etapa oficial, etapa longa, muito bonita quando você chega na praia, na parte das falésias, é fantástica. Aí você sai e entra na montanha, na parte de montanha, na parte de campo, e ela é bastante subida. Sobe 250 metros, desce 250 metros em cerca de 5 km. Então é um pouco cansativo, porque você já andou uns 22, 23 km ali, até chegar ali. E o sol já começa a bater. Então uma dica, saia bem cedo. Se for optar pela rota oficial, saia bem cedo.
para não ter problemas com o deslocamento e com o sol forte. Eu peguei um sol forte, isso foi bem desgastante, bastante pontos de água, então quanto a isso não se preocupe. Bastões também não é necessário, somente na subida para função de força, para ajudar na força. Agora, se você quiser usar para equilíbrio, não é necessário. O trajeto ele segue muito tempo acompanhando estradas, então basicamente você nunca entra em trilhas, aquelas trilhas escorregadias com pedras através de mata, não, é sempre dentro, mesmo quando você pega a rota oficial, é sempre uma rota acompanhando uma carreteira, uma autovia, uma estrada pequena, uma estrada vicinal, mas sempre tem uma via não é de terra, é de asfalto. Cuidado com dias chuvosos que ele se torna bastante escorregadio. Bom, com relação às minhas percepções sobre o dia de hoje, o que eu posso falar sobre hoje? Bom, hoje é o meu aniversário, então ser presenteado com essas belezas aqui, com essas imagens, com esse lugar fantástico. Aqui eu não estou perto do mar, mas aqui é lindo, é muito bonito. E também todas as imagens que estão atrás nesse vídeo, nas falésias, na parte do mar, na parte onde você tem de um lado falésias e do outro lado um contraste, né? O campo e as vacas pastando. Isso aí foi aquele momento de contemplação que você para e o que eu estou fazendo aqui? Então para mim foi um dia muito gratificante poder aproveitar e curtir o meu aniversário fazendo uma coisa que me chamou a atenção nos últimos anos. Eu tenho gostado muito, que é fazer esses treks de alta intensidade e também fazendo esses vídeos interativos que eu tento trazer informação para que quem for fazer o caminho, quem se interessar em fazer, tenha um pouco mais de informação sobre como é que funciona, o que se encontra no caminho, o que tem. Também muito interessante, né? Pela primeira vez na vida eu tive um feliz aniversário em polaco. Ontem à noite tinha vários poloneses no albergue lá, e quando souberam que eu estava de aniversário hoje, antes da partida, se reuniram e mandaram um parabéns em polaco. Então, como que isso ia acontecer se eu estivesse aí no Brasil, né? Então, é isso. E falando sobre o que é um aniversário para mim é um fechamento e abertura de um ciclo. Não é comer bolo, não é fazer festa, também faz parte. Eu acho que a festa, celebrar, comemorar o novo ciclo que se inicia é muito interessante, é muito gratificante, mas para mim tem um significado um pouquinho diferente. Então, encerramento de um ciclo e a abertura de um novo ciclo de 365 dias. Então, a humanidade tem esse costume de aniversário, de um ano, estamos um ano a cada 365 dias, não é só para comemorar e vibrar como eu cheguei aqui. A meu ver, é para que você pare, olhe para trás e veja o que aconteceu nesses 365 dias passados. O que você acertou, o que você vê, o que você fez certo, ótimo, é sua obrigação daqui para frente melhorá-lo. É sua obrigação, o que você acertou, se especializar nisso e melhorar. Mas principalmente olhar os seus erros, olhar suas falhas, olhar onde você errou com as pessoas, onde você errou consigo, onde você parou e falhou. E se estudar o que aconteceu e analisar para que não se repita. Começar a trabalhar em si nos próximos 365 dias as falhas dos dias anteriores, do ano anterior. Então, para mim, é um fechamento de ciclo, mas um fechamento de ciclo onde eu tenho que observá-lo, estudar o processo passado, para que o processo posterior dos meus próximos 365 dias sejam com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais paciência, com mais valores, com mais virtudes, viver. Então, para mim, fechar um ciclo de aniversário, esse é o significado. Essa é a diferença entre somente comemorar ou estudar, se estudar. Então, para encerrar, amanhã tem uma etapa larga também. Mais uma coisinha também, as sapatilhas que eu tive que comprar para fazer o caminho, porque ele tinha algumas bolhas. Eu achei que eu não ia conseguir utilizar ela por todo o caminho, afinal foram 34 quilômetros, elas funcionaram perfeitamente, então 100% aprovado. Já entra na minha conta ali de algo que eu vou usar no futuro. E agora é comemorar, como digo. Não
não é só comemorar, mas comemorar também faz parte. Então agora é sentar, comer algo, conversar com os amigos, porque... outra coisa, eu hoje saí cedo e fiz todo esse trajeto de 34 km sozinho, eu saí antes de todo mundo, porque realmente eu queria analisar os 365 dias passados. Sozinho eu, a natureza, a contemplação, pensar, raciocinar, para quê? Não seja em vão, que aqueles 365 dias não tenham sido em vão. Então, encerro por aqui. Vou comemorar o meu aniversário junto com alguns amigos do caminho, pessoas que eu já conhecia, pessoas que se juntaram agora, que estão conhecendo, tomar um vinho, uma cerveja, comer algo e preparar que amanhã tem mais 33 quilômetros para um lugar fantástico que é a próxima etapa. Então tem coisa boa vindo por aí e uma boa noite a todos, que Deus abençoe, fique com Deus e um grande abraço.